Os 3 conselhos que mudaram a minha vida e podem mudar a sua também. Sem enrolação, o primeiro é trabalhe de graça. Quando a gente fala de trabalhar, dependendo do ramo que você trabalha, principalmente se você é empreendedor do seu próprio negócio, ou se você é uma pessoa que vende o seu serviço, esse é o tipo de coisa que você não está acostumado a ouvir. Hoje que eu estou numa condição melhor, as pessoas olham para mim e falam: ah, é fácil você dizer isso. Hoje você não precisa trabalhar para viver, então você só trabalha quando você quer trabalhar. Primeiro, essa não é a minha vida. E segundo, nem sempre foi assim. Quando eu comecei a tocar como DJ, os primeiros eventos que eu peguei foram os eventos das casas dos meus amigos. Os eventos que eu ia era basicamente evento na casa de família e aniversário e coisa dos meus amigos. Eles sabiam que eu gostava de tocar, começaram a me chamar pra tocar. E o primeiro amigo meu que me pagou pra tocar numa festa, eu nem sabia que dava pra cobrar. No momento que ele me perguntou quanto que eu cobraria, eu fiz uma conta rápida na minha cabeça e foi a primeira vez que eu cobrei. E mesmo depois da primeira vez que eu cobrei, eu toquei várias outras vezes de graça, pura e simplesmente pela experiência ou pelo network. E isso eu tô falando especificamente da minha carreira como DJ. Você pode não concordar comigo nesse aspecto, mas isso se aplica a todas as outras carreiras. Se você é designer, você precisa montar um portfólio antes de começar a cobrar de forma decente pelo seu trabalho. Do contrário, você vai estar sempre limitado àqueles trabalhinhos de R$50 que você faz para família, amigos e conhecidos. E para que você saia disso, você precisa de um portfólio. E para fazer um portfólio, você precisa trabalhar de graça, você precisa fazer alguma coisa. O pessoal do audiovisual que eu sei que acompanha esse canal é um outro bom exemplo. Como você vai chegar num cliente grande se você não tem um portfólio, se você não sabe fazer vídeo? O básico, o feijão com arroz, ele tem que ser feito com as mãos nas costas. Você não precisa ficar pensando em como configurar a sua câmera toda vez que você for fazer um trabalho. E o único jeito de você atingir isso é praticando. E qual jeito melhor de praticar, mostrar o seu talento e ainda fazer portfólio do que arrumar uns bicos para fazer de graça? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. É claro que você precisa saber se valorizar e valorizar o seu trabalho também. Mas primeiro você tem que ter um trabalho decente para valorizar ele. Não saia começando a cobrar sem ter nada para mostrar. Esse é o meu primeiro conselho. E o segundo conselho, crie relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo fala do tal do networking, mas ninguém explica o que isso significa. As pessoas dizem, você precisa sair, você precisa estar no meio. Se você quer ser um grande DJ, esteja nas festas que os grandes DJ tocam. Se você quer ser um grande fotógrafo, siga grandes fotógrafos, faça contato com pessoas do tipo, da área e etc, etc. Bom, networking todo mundo sabe que é ter contatos. Mas o que ninguém te fala é que você precisa ser interessante antes de ser interesseiro. Se você for atrás de uma pessoa simplesmente porque você tem uma necessidade e ela tem a resposta para sua necessidade, existe uma disparidade grande aí. É muito provável de você tomar ou uma bola fora ou da pessoa simplesmente não te responder. A pessoa pode simplesmente ignorar. Porque ninguém gosta daquela pessoa chata que vem pedir conselho, vem pedir dica, ou pedir ajuda, ou pedir qualquer coisa sem ter nada em troca, sem ter nada para retribuir. E por mais que a gente diga, faça as coisas sem esperar nada em troca, isso não significa que todo mundo vai pensar assim. Então, o conselho que eu daria para você com relação a fazer relações, que pode te ajudar a fazer justamente essas relações é: seja interessante antes de ser interesseiro. Essa frase não é minha, essa frase eu ouvi do Lucas PKTA e ele leu de algum livro, mas ele lê muito, eu não leio tanto, então eu não sei de que livro que foi. A questão é, antes de você querer as coisas das pessoas e querer que as pessoas te achem interessante ou que elas te notem, seja interessante. Leia. Estude, veja vídeos, crie coisas, crie portfólios, faça trabalhos, como eu disse, faça trabalhos gratuitos, para que as pessoas cheguem até você. Torne o seu trabalho relevante e interessante o suficiente para que as pessoas venham até você e você não precise ir até elas. Isso não significa que você não tem que ir até elas. Mas, se o seu trabalho estiver num nível bom bastante para que elas venham até você, isso vai gerar uma abertura para que você vá até elas e converse. E aí você vai lá e faz o tal do networking que todo mundo fala que é muito importante realmente. E um exemplo muito claro que eu posso dar disso é, por exemplo, quando você quer construir um canal no YouTube, uma comunidade ou uma rede social, se você é um influencer ou tem uma empresa ou qualquer coisa do tipo. Quando você começa a publicar vídeo no YouTube, você não está ganhando nada para isso. E se você começar pensando na mentalidade de ganhar, você vai ficar 2 anos ali fazendo vídeo, pensando nos ganhos e você não vai ganhar nada. Agora, se você entra com a mentalidade de produzir conteúdo, ajudar as pessoas, dar algum conteúdo de relevância, ou, sei lá, que nem no meu caso, eu gosto de fazer vídeo e eu gosto de falar com a câmera, então
Eu tô aqui fazendo isso, e se isso servir para alguém, bem. Se não servir, amém. Se você está dando alguma coisa, se você está dando, como por exemplo no meu caso, a música que as pessoas querem ouvir, elas vêm até você. Eu tenho 2.000 e poucos inscritos aqui, porque essas 2.000 e poucas pessoas ou foram impactadas por alguma coisa que eu falei, ou foram auxiliadas por algum vídeo que eu fiz, ou gostam da minha música. E é mais ou menos essa a ideia. Eu não tô ganhando nada para fazer isso. Eu tô simplesmente fazendo porque eu quero, porque eu gosto, porque eu posso, e porque eu tenho esse interesse de dar. Inclusive, de novo, citando o Lucas PKTA aqui, é que as pessoas têm essa tendência a ficar esperando que as coisas caiam do céu na mão delas, quando elas não estão fazendo nada para correr atrás disso. E nisso entra uma frase que eu escuto muito dele, que é o seguinte: caminhe para o mundo, que o mundo caminha para você. Pode parecer uma frase de coach genérico, mas o que isso significa na prática? Quando você está em movimento, criando alguma coisa, fazendo algo, ajudando alguém, é uma questão de tempo até que você seja notado, ou simplesmente o universo retribua. E entenda que com o universo, eu quero dizer, as pessoas à sua volta mesmo. Afinal, se você foi lá e fez 2 ou 3 trabalhos e aquela pessoa está vendo que você é bom naquilo que você está fazendo, mais cedo ou mais tarde ela vai querer pegar o seu contato para fazer aquele mesmo trabalho quando ela precisar. Você entende aonde eu quero chegar? Quando eu falo de network e criar relacionamentos, é esse tipo de relação, de amizade mesmo, no qual você conhece as pessoas, você entende as necessidades, você entende as coisas que ela gosta, e isso vai te fazer um profissional melhor também. Conhecer o seu cliente é um excelente meio de você fazer um produto melhor para vender a ele, ou criar alguma coisa que vai atender a necessidade dele melhor do que aquela embalagem genérica que todo mundo encontra na internet. Enfim, se você não entendeu bem o conceito, deixa nos comentários que qualquer coisa eu te respondo ali. Mas a ideia é essa: crie relações. E o terceiro conselho, barra dica que eu quero dar aqui é um pouco complicado, porque nem todo mundo vai entender. Mas basicamente é o seguinte: se tá 80% ou mais, entrega. Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia existe uma corrida pela perfeição, por fazer tudo lindo e entregar o melhor resultado possível sempre. E nem sempre o seu melhor resultado é o resultado necessário para passar aquela etapa. Fora que pensa comigo, do 0 ao 80% você leva aí muito tempo. Mas do 80 até o 100, você leva tipo 4 vezes esse tempo. Porque é a hora que você tá masterizando a coisa, você tá, sabe, colocando aquele little spice que só você vai notar. Seu cliente não vai notar, você vai notar. Talvez outros profissionais que sejam tão chatos quanto você vão notar. Mas são só vocês. O seu cliente não vai notar. E é nesse ponto que eu quero que vocês se atentem, só para não confundir as coisas. Por isso que eu falo que é complicado e nem todo mundo vai entender. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer um bom trabalho. Eu não estou dizendo que entrega um trabalho medíocre, né? Não é isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Se você joga videogame, por exemplo, nem todo jogo que você vai jogar, para você terminar a história dele, você vai completar todas as missões ou fazer todas as coisas que são possíveis de se fazer no jogo. Ou dando um exemplo mais próximo da realidade, se você é um fotógrafo, por exemplo, ir em todas as fotos e masterizar cada microtom da pele para que fique extremamente perfeito e saboroso no seu monitor HDR 12-bit incrivelmente calibrado, não é necessário. Porque a maioria dessas fotos vai ser visualizada ou num celular, que por sua vez quase nunca é calibrado, mesmo que tenha tela boa, ou numa tela de computador, ou numa televisão, que, convenhamos, também não são. Então, aquela masterização, aquela corrida pela perfeição, ela não é necessária. A única coisa que você precisa fazer é não ser medíocre, entregar um bom trabalho e melhorar a cada trabalho que você faz. Se você melhora 1% a cada trabalho que você faz, você vai alcançar a expertise de 100% em 100 dias. E é até um pouco ridículo falar isso, mas às vezes a gente se pega naquela coisa de não, eu vou deixar isso aqui perfeito. Eu como músico me vejo fazendo isso direto. Eu vou fazer uma música e eu quero mexer em cada micro detalhe. E o que acontece muitas vezes é, por conta dessa pressão de querer atingir a perfeição, a gente acaba procrastinando, a gente acaba ficando tanto naquele trabalho ali que muitas vezes vai ou piorar o resultado que já estava bom, ou a gente vai se sobrecarregar de uma forma que a gente não vai entregar esse trabalho. Ele vai ficar ali marinando para sempre e nunca vai sair. E isso é terrível. Você já ouviu aquela frase assim, é melhor feito do que perfeito? Ela fala justamente sobre isso. A consistência é mais importante que a perfeição. Com a consistência, você pratica. E praticando, você adquire um conhecimento melhor, você adquire uma perfeição, você fica melhor naquilo, certo? E você nunca vai conseguir ficar melhor naquilo se você ficar sempre na mesma coisa e nunca passar para o próximo passo. Isso seria até uma dica bônus, que é faça o melhor que dá com aquilo que você tem.
para que quando você tiver melhor, você também evolua aquilo que você tem, certo? Porque às vezes a gente fica nessa de, não, eu só vou fazer quando eu tiver o equipamento. Eu só vou melhorar quando eu comprar tal coisa. E, cara, isso é a maior besteira que você faz. Você tem que fazer o melhor que dá com aquilo que tu tem. Você quer gravar vídeo? Começa com o seu celular. Quer aprender a tocar um instrumento? Pega emprestado, se for o caso. Começa com lição no YouTube. Você quer aprender um novo idioma? Começa pelo Duolingo. A gente sabe que no Duolingo não dá para aprender um idioma. Todo mundo sabe disso. A gente tá lá para praticar vocabulário. Mas se você não der o primeiro passo e não treinar ali, não criar aquela consistência no Duolingo todo santo dia, você nunca vai ser capaz de aprender um idioma todo do zero. Entende? Essa é a questão toda. A consistência supera esse desejo pela perfeição. E essa consistência ela só é possível se você aprender que existe um resultado mínimo ali que você precisa bater para daí então dar o próximo passo. É claro que eu não estou falando para você ser medíocre, como eu disse, pode ser um pouco difícil de interpretar se você não está em nenhum meio artístico ou coisa do tipo. O que eu estou dizendo é, não busque a perfeição, busque a consistência. Se está 80% bom, entrega e vai para o próximo. E melhore 1% no próximo e mais 1% no próximo. Uma coisa que você aprende para cada trabalho que você entrega é o suficiente para você masterizar o seu trabalho em 3 anos trabalhando. Entende? E eu tô falando aí de um trabalho qualquer. Seja você um carpinteiro, um pedreiro, um artista, um pintor, o que quer que seja. Esse é o segredo para evoluir. Praticar. Enfim. Então, recapitulando. Trabalhe de graça e ganhe experiência. Seja consistente e não busque sempre a perfeição. Se está 80% pronto, pode entregar. E crie conexões, crie relações, conheça as pessoas. Seja interessante antes de ser interesseiro. Fique em movimento. Se você anda, as coisas acontecem. Você sai do lugar. É incrível. Você anda e olha só. Você sai do lugar. É isso. Se você está se sentindo estagnado, talvez é só porque você esteja parado. Simples assim. Enfim, era isso que eu tinha para falar hoje. Beijo.